Galera, boa noite, gente. Fala boa noite, gente. Boa noite. Gente, é muito bom nós estarmos reunidos aqui no nome do Senhor. E como nós vimos, nós apresentamos aqui todos os missionários da nossa igreja, inclusive aqueles que estão em alguma área de perseguição e por isso nós não podemos identificar o lugar em que eles estão, por isso aparecem após o ponto de interrogação. Mas um dos nossos missionários está aqui conosco hoje, pastor Luiz Otávio. Vem aqui, Reverendo Luiz Otávio está aqui conosco e é uma grande alegria tê-lo aqui conosco e poder ouvir um pouco daquilo que Deus tem feito através da vida dele, de toda a família ali no Panamá. Então, ele vai nos falar um pouco sobre o trabalho que tem sido desenvolvido lá e depois nós vamos orar por ele. Obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço, reverendo Reiner, a igreja, boa noite. Muito bom estar aqui, muito bom estar em casa. Que a gente não consegue nem andar, começa a receber carinho, abraço, uns beijos efusivos de gente muito querida, muito querida. Pois é, só para falar um pouco do nosso ministério lá no Panamá, nós acabamos de completar um ano no Panamá. Nós chegamos lá no começo de abril do ano passado. E o projeto Canal da Vida, é de plantação numa igreja lá no Panamá, porque lá no Panamá não tem igreja, é um país de tradição cristã, tradição católica, mas não há uma igreja reformada no Panamá. E o nosso projeto é para a plantação da primeira igreja presbiteriana no Panamá. E foi muito interessante que nós chegamos lá, muitas expectativas e sonhos, né? Eu tenho brincado e falado com algumas pessoas bem próximas que talvez o difícil no campo seja a gente controlar a ansiedade, porque a gente fica tão animado com o sonho que Deus coloca no nosso coração, a gente fica com aquela expectativa, aquela alegria em servir, e a gente sempre fala e ouve falar de choque cultural, e ele acontece, aí você pode dizer, não, mas a língua é relativamente parecida, o português com o espanhol, mas o choque cultural, efetivamente, ele acontece sim, a gente se prepara, a gente sabe, a gente lê, mas é curioso, quando você está lá no campo, é diferente a adaptação, o encontro com as pessoas, o relacionamento, e você acaba sofrendo pressões, na verdade, pressões internas, né? Porque a chegada, você precisa ter o cuidado com a família, a adaptação e local de... A gente chegou lá, ficamos 3 semanas na casa de um casal, um adorável casal de paulistas, que nós conhecemos antes de eles irem para o Panamá, presbiterianos, e procuramos casa e escola para os meninos, e a gente procura escola, e o preço caro, enfim. Mas Deus vai abrindo portas, vai abrindo portas. Hoje, efetivamente, nós temos um grupo de 24 pessoas, temos brasileiros, temos muitos venezuelanos, há um contingente enorme de refugiados venezuelanos no Panamá, um panamenho também faz parte do nosso grupo, e é algo que nós também já havíamos considerado, a gente também pesquisou e sabia disso. O que chama muita atenção no Panamá, eu falei isso aqui também com a igreja, o que chama muita atenção no Panamá, por conta do canal do Panamá, tem pessoas de nacionalidades e culturas do mundo todo lá. É muito interessante isso. No condomínio onde nós moramos, eu já compartilhei isso com alguns, talvez esteja me repetindo, mas no condomínio onde nós moramos, são 5 prédios de edifícios, mas conhecemos os meninos brincarem juntos e a gente travar diálogos, né, e começar um tipo de relacionamento com croatas, com russos, com chineses, com turcos, com italianos, uruguaios, colombianos, venezuelanos. Eu conheci também gente da República Dominicana, e tem uma moça que desce com 2 criancinhas, hindus da Índia também, com muçulmanos também. A presença é muito forte, é interessante isso no Panamá. Eu sempre costumava dizer, né, um local estratégico para você falar sobre o amor de Jesus, para você falar do Evangelho, um local onde você pode pregar o Evangelho para pessoas de diferentes nacionalidades. Isso é muito rico no Panamá, isso chama muito a atenção. Então, só como eu tinha contado, hoje em dia nós começamos esse trabalho de relacionamento, as coisas às vezes não são tão rápidas quanto a gente sonha, que a gente espera. Isso não é que gera uma certa frustração, mas gera uma ansiedade muito grande. Acho que Deus vai trabalhando no nosso coração com relação a isso. E o nosso grupo, nós temos pessoas que têm visitantes, nós começamos em fevereiro, nós já tínhamos o culto, desde que eu cheguei lá, pregando em espanhol, porque o projeto, nosso alvo, é uma igreja contextualizada, uma igreja relevante para o país. Não é nosso propósito, objetivo, trabalhar, por exemplo, com brasileiros, ser uma igreja para brasileiros fora do país.
né? Não é a visão que Deus colocou no nosso coração. Então, nós temos procurado esse tipo de relacionamentos, e a Janete, ela começou começou a dar aula de arte, de pintura, e é muito interessante, algumas famílias começaram a se aproximar. Tem uma família colombiana, de origem católica, mas eles tiveram uma perda na família muito sofrida, e são pessoas que muitas vezes estão no Panamá, porque o Panamá tem uma economia relativamente boa para a América Latina, o que atrai muitas pessoas de diferentes locais, em função de trabalho, de oportunidades, né? Então, são pessoas com muitas carências familiares, carências emocionais e, acima de tudo, carência espiritual. E tem uma família também, uma família de uruguaios, a gente fala muito deles, a Jaque e o Álvaro, são muito simpáticos, estão muito abertos, receptivos ao Evangelho. A Janete começou a estudar inglês com a Jaque, ela vai lá em casa uma vez por semana, começou semana passada, porque os meninos estão estudando uma escola cristã, e o material é todo em inglês. O João Otávio e o Tiago, eles estudam nessa escola, e é uma escola como se fosse um homeschooling. E o material é todo cristão, cheio de versículo. E a Janete e a Jaque queria também aprender inglês, e a Janete falou, não, a gente pode começar a aprender inglês com base nesse material. Não tem problema nenhum, a gente pode aprender nesse material. Eu acho que Deus vai semeando, né, o Evangelho, a palavra, vai atraindo. De alguma forma, as pessoas vão sendo atraídas para o Evangelho. Então, em fevereiro, nós começamos o estudo bíblico, toda terça-feira. A diferença de horário daqui para lá são 2 horas lá e 2 horas mais cedo. Toda terça-feira, nós temos um grupo de estudo bíblico e oração. No domingo, nós temos escola dominical, a gente faz a parte da tarde, 4 horas nós temos a escola dominical, e às 5 horas o culto. As reuniões ainda são na nossa casa, na nossa residência, no apartamento que nós moramos. Estamos procurando e orando, peço oração da igreja também para um local, para que Deus abençoe, porque às vezes a casa fica cheia, glória a Deus por isso, a sala às vezes não comporta tanta gente, e a gente está muito feliz com isso. Então, é o trabalho que Deus vai colocando no nosso coração. Hoje, nosso maior pedido de oração é um local, para que Deus nos abençoe. Então, a gente pensou nesses horários justamente por causa da questão de vizinhos, por causa de barulho. A gente não quer, de alguma forma, se incomodar, porque acho que a gente tem que dar o testemunho em tudo. Interessante, no nosso prédio, no nosso condomínio, as pessoas já começam a identificar, não, pastor, bom dia, pastor, os funcionários do prédio, a gente de alguma forma também procura se aproximar, e é muito, muito interessante isso, e começa essa referência. E amanhã nós temos culto, eu estava até preocupado, estou viajando de volta. Essa semana, eu vim a semana aqui em Brasília por uma necessidade pessoal, passei só 3, 4 dias aqui, muito bem recebido como sempre, a querida família Carlinhos da Joana, glória a Deus pela vida de vocês. Então, eu estou indo lá essa noite, amanhã nós temos um convidado, um pastor brasileiro que está lá de uma igreja metodista, eu fiz uma amizade, a esposa dele vai dar o testemunho na escola dominical, e ele vai pregar no culto, chama reverendo Luciano. Enfim, esse é um pouco do nosso, falei de uma forma muito, muito resumida do nosso ministério lá, a gente está muito feliz. Eu tenho estudado também espanhol, isso é muito, muito interessante. Só algo que eu lembrei também para falar, a gente está falando eu queria pegar esse tema também, de Além de Quatro Paredes, e eu falei dessa questão do contexto cultural do Panamá. Eu estou estudando espanhol na Universidade do Panamá, do Centro de Línguas, Departamento de Línguas da Universidade do Panamá, universidade pública muito grande. Então, tenho curso de línguas para estrangeiros. Na minha classe, somos 15 alunos. Tem franceses, tem uma alemã, tem americanos, tem um turco, tem 3 coreanas, tem 2 chineses. Interessante, todos aprendendo espanhol, né? E eu fico maravilhado, a oportunidade que Deus dá para a gente, né? E como isso é forte lá. Eu falei dos moradores, dos vizinhos, né? E a gente pensa questão de 4 paredes, né? Acho que Deus nos colocou nesse contexto. Quando eu estava vindo agora no voo na quarta-feira, senta 2 rapazes vindo para cá, para Brasília, sentam 2 rapazes, eu comecei a conversar com eles, aí um, de repente, abre, puxa, e começa a ler a Bíblia. Aí eu comecei a conversar com eles, são 2 haitianos, de fala francesa, um batista e um metodista. Achei interessante como essas barreiras vão caindo. E só para destacar, muitas vezes a gente fica pensando, não, missionário é aquele que vai lá para fora, missionário às vezes tem uma história de vai para um lugar tão longe, contextos distantes. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Não pense que você não tem um chamado para testemunhar, um chamado para falar do amor de Deus. Muitas vezes, talvez o seu chamado não seja para
para ir para longe, para um contexto tão distinto, assim, tão diferente, assim, seja no Oriente Médio, seja um país da América Latina. Mas aí acho que cabe a pergunta, não quero entrar muito, reverendo Igor, pastor Igor, que vai tocar mais nesse assunto, mas o que você entende por paredes? Você consegue transpor essas paredes? Muitas vezes, as paredes estão dentro do nosso coração também. Muitas vezes a gente não olha a pessoa que está no nosso lado, onde a gente pode servir, seja na família, seja onde a gente estuda, seja no nosso trabalho. Muitas vezes nós pensamos em paredes longe, né, mas muitas vezes a parede está dentro do nosso coração, da indiferença da gente. Não, isso é para os pastores, isso é para os missionários, esse sim é que tem que atravessar as paredes, não eu. Todos nós temos paredes para quebrar, que essas paredes que elas caiam, que elas sejam derrubadas em nome de Jesus, para que efetivamente a gente possamos, cada um de nós, testemunhar e falar como Jesus é maravilhoso. Para isso, a gente tem que viver o Evangelho. A gente tem que sentir a transformação, perceber a transformação que o Espírito Santo faz em nós. E muitas vezes, talvez, não quero parecer aqui, mas muitas vezes talvez falte isso no nosso coração. Acho que essa oportunidade, conferência jovem também, conferência missionária, é para isso também, para esse despertamento, para esse chamado à responsabilidade nossa. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração, antes de passar a palavra, né, para que cada um, que Deus abençoe, que Deus quebre aquilo que precisa ser quebrantado no nosso coração, para que transformação venha, para que sejamos luz. Oremos. Deus amado, Pai querido, te damos graças por essa noite. Graças por esse grupo tão bonito de jovens, Senhor, na Tua presença. Jovens que o Senhor chamou para estar aqui. Obrigado pela Tua graça, pela Tua soberania e misericórdia. Senhor amado, amplia a nossa visão no nome de Jesus. Pai, limpa o nosso coração, quebranta aquilo que não Te agrada, Senhor. Mostra, revela no nosso coração toda a insensibilidade, o orgulho, Senhor, de nos acharmos suficientes e de nos acomodarmos. Pai amado, coloca amor no nosso coração, Senhor, para que saiamos daqui, Senhor, para viver, Senhor, para viver debaixo da Tua graça. Obrigado por essa noite tão especial, no nome de Jesus. Amém. Vou orar para você, não vai escapar não. Vamos ficar de pé, gente? Senhor, nós queremos Te agradecer o privilégio de receber nosso querido pastor Luiz Otávio conosco. Não programamos isso, o Senhor já tinha programado. E tê-lo aqui é uma alegria, ouvir daquilo que o Senhor tem feito na vida dele, da sua família, e por meio deles. Muito obrigado. Pedimos-te ao Pai que Tu continues capacitando-os para o chamado que o Senhor fizesse, esse sonho que o Senhor colocou no coração deles e que é um desejo do Senhor, um plano do Senhor de constituir ali uma família de Cristo, corpo de Cristo naquele lugar, uma igreja que ame, uma igreja que demonstra graça, uma igreja que cuida, uma igreja que ensina, uma igreja que anuncia o Evangelho para a transformação das pessoas, para que elas creiam em Jesus e sejam libertas da escravidão do pecado. Agradeço porque o Senhor trouxe Teu Filho em segurança e cremos que da mesma maneira o Senhor levará. Que Janete com os meninos e o grupo que lá se encontra sejam também conduzidos pelo Teu Espírito Santo em tudo o que ali irá acontecer amanhã. Pai amado, continua multiplicando no coração dos Teus servos o amor por aquele povo, o amor pelos perdidos naquele lugar. Que isso, ó Deus, derrame-se profusamente sobre aquelas pessoas e eles possam querer, desejar conhecer Jesus por causa do amor refletido nessa família e a partir dessa família. Fala conosco, fala com Teu servo, usa-nos para a Tua glória, pois pertencemos ao Senhor. E eu sei que o Senhor tem propósitos que vão além daquilo que a gente tem enxergado no momento. Por isso, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei.
tudo que és. Deus é bom. Somente as mulheres. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Para sempre. Os homens. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom. E vamos declarar que Ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom, tão bom. Aleluia. É com uma alegria muito grande que nós saudamos você, meu querido e minha querida. Essa música nos remete a um texto em que Paulo escreve para os filipenses, em que ele diz para ele que ele é muito grato. Ele é muito grato aos irmãos porque eles continuaram a contribuir com o ministério dele. E ele fala que isso, na verdade, não é decorrente da pobreza na qual ele estava vivendo, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu a viver contente na fartura, na faltura. Ele aprendeu a viver contente na alegria e na própria tristeza. Essa é a essência da nossa vida e da nossa caminhada com Cristo. Saber que Deus é bom o tempo todo, que o tempo todo Ele é bom independente da circunstância. Nosso mundo hoje ele tem padecido justamente porque acontece uma coisinha aqui, acontece uma coisa lá que nos desagrada, que nos ameaça, que nos afeta. A nossa fé muitas vezes tem sido abalada. E o chamado de Deus para mim e para você nessa noite, por meio do testemunho que foi dado, é saber que nós devemos estar contentes com Deus em todo momento. Nós somos o Ministério Alvorada Praise, somos da Igreja Presbiteriana Alvorada, lá na Asa Norte, Igreja Irmã. Tivemos o prazer e o privilégio de estar com o pastor Reiner no acampamento de adolescentes. O pastor Weber também esteve conosco lá no início do mês, eu acho que no primeiro domingo das nossas celebrações do Jubileu de Ouro, que nós estamos completando 50 anos lá. Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Só apresentando dali, na bateria tem o Paulo Vitor, nosso amado irmão ali, o Eliseu no teclado, o Nilson, grandão ali no baixo, aqui de cabelo azul, ela não gosta muito que chama só por esse nome, mas a Isabela, a Juliana aqui na sequência, o Pedro, direto de Angola, importado, com muita alegria, o Andrezinho, André Viana, e o João Pedro, e eu, Kaique. Então, somos muito gratos a Deus por estar aqui com vocês. E vamos parar de falar, vamos continuar louvando esse Deus cujo amor dele nunca falha.
o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Isso é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Declare isso bem alto e forte, se isso é uma realidade na sua vida. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei. Senhor Jesus, nós sabemos que o Teu amor não falha. Nós sabemos porque a Tua palavra não falha. E se a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que na consumação dos séculos o Senhor estaria de volta para nos buscar e levar, nós cremos na Tua palavra. E nós queremos nessa noite declarar: Maranata, vem Jesus, porque o Senhor e mais ninguém é a nossa luz, é a nossa salvação. Somente a Ti nós adoraremos e nos entregaremos. Seguro em tuas mãos eu
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Num dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E a igreja declara: Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. aleluia. A próxima canção que a gente vai ministrar é uma canção autoral.
O Senhor tem nos dado o prazer e o privilégio de termos algumas canções próprias. E eu estou na faixa dos meus 42, já passei um pouco da fase aí da juventude. E eu costumo dizer que essa geração, a geração que nos sucede, ela tem que ser uma geração que ela consegue ir mais além da onde que a gente chegou. Eu não tive o prazer e o privilégio ainda de compor alguma música, minha limitação musical é grande, e enquanto que Deus tem feito uma geração de pessoas com as quais eu tenho podido caminhar, que são melhores do que eu, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu tenho aprendido dia a dia com elas. E um belo dia, o Andrezinho, esse que está aqui tocando a guitarra do lado, ele e o João Pedro, chegou: Kaique, pô, Deus colocou uma música no meu coração, eu queria compartilhar. E brotou no coração dele, a gente compartilhou aquilo ali, a gente ouviu aquela música, a gente melhorou aquela música, a gente tratou aquela música, fomos para o estúdio, até que essa música brotou. E aí a gente gostaria de compartilhar. Ela diz que maior do que o céu é o Senhor, que veio, que rasgou o véu, que um dia nos separava de Jesus. Então ela diz que Cristo reina sobre nós. Então é uma música altamente bíblica, uma música que dentro do nosso contexto reformado, ela tem tudo a ver, e ela fala acerca da soberania de Deus e da soberania do alto. Vamos cantar. Jesus, não há outro igual. Não há outro igual a ti. Tu reinas sobre nós. Tu reinas sobre nós. Pela graça e amor. Pela graça Novamente, Cristo reina e sobre amor. Tu reinas sobre nós. Tu reinas sobre nós. Pela graça e amor. Glória e poder sejam dados a ti, porque sendo rei se fez pobre e habitou entre nós. Maior do que o mar, é Jesus que veio pra me salvar, como água que mata minha sede, sede de vida. Maior que o céu, és tu, Senhor, que rasgou o véu, e hoje eu posso para ti cantar. Maior que o meu Senhor não há. Vamos cantar do início. Cristo reina sobre nós. Pela graça e amor. Cristo reina sobre nós. Pela graça e amor. Glória e poder sejam dados a ti, porque sendo rei se fez pobre e habitou entre nós. Maior que o mar, é Jesus que veio pra me salvar, como água que mata minha sede, sede de vida. Maior do que o céu, és tu, Senhor, que rasgou o véu, e hoje eu posso para ti cantar. Maior que o meu Senhor não maior do que o mar, é Jesus que veio pra me salvar, como água que mata minha sede,
sede de vida, maior do que o céu. És o Senhor que rasgou o véu, e hoje eu posso para ti cantar. Maior que o meu Senhor, maior que o meu Senhor, maior que o meu Senhor. Não há. Aleluia. Não há nome maior do que esse. Até porque não importa, e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E essa última canção que a gente vai ministrar aqui junto com vocês, ela fala acerca da beleza desse nome, do quão lindo é esse nome, o nome de Jesus. É esse nome que venceu a morte, que venceu o mal, que venceu as trevas, que pode vencer a escuridão, que muitas vezes assola a minha e a sua alma. É Ele quem pode viver e vencer as clausuras das quatro paredes que muitas vezes nós queremos cercar e que vocês hoje estão aqui querendo romper para que possam ir além dessas quatro paredes. É nesse nome que importa. Nós não vamos calcados no nosso nome, nós não vamos calcados no nome de nenhuma liderança, de nenhum pastor, de nenhuma suposta autoridade. Nós vamos calcados no nome de Jesus, e é no nome dele que importa, e é dele que nós falamos. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome
maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, Teu é o reino, tua é a Tu glória. é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome és, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. Nós estamos gratos porque o Senhor tem nos ajudado todos os dias da nossa vida. Queremos te agradecer porque, mais uma vez, o Senhor nos deu uma oportunidade de estarmos aqui essa noite para te adorar, para engrandecer o seu nome. Nós te agradecemos por esse momento que o Senhor falou para nós através desse louvor ao Pai. Queremos que o Senhor também abençoe a pessoa que vai trazer a palavra. Senhor, dá sabedoria para que ele possa falar aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Te agradecemos por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu querido? Amém. Boa noite. Já tô tão de casa já que os caras nem me apresentam mais, já mandam subir direto. Tá assim agora. Amém. Tudo bem com vocês? Ô, banda, valeu, viu? Foi show. Glória a Deus. Quem estava aqui ontem? Olha, glória a Deus. Legal, muito bom. Bom ver mais gente, igreja mais cheia. Jovens de 1 a 100 anos participando aqui com a gente, né? Juniores de todas as idades. Show. Como tem muita gente que não estava aqui ontem, então o pessoal que estava aqui ontem vai me ajudar só para a gente dar uma relembrada no que a gente viu ontem. Combinado? Então ontem a gente falou o quê? A gente falou que a gente vive um tempo onde tudo está muito relativo. A pessoa fala uma coisa um dia, no outro dia ela fala o contrário e ela acha que ela está falando a mesma coisa. Né? Aí eu dei até um exemplo. A pessoa lá na internet, ela vai escrever aquilo que está dentro do coraçãozinho dela. Aí ela escreve, ai, estou cansado de tanto preconceito, porque as pessoas me aceitam como eu sou, assim e tal. Aí no outro dia ela escreve assim, ai, por que esse cara é assim e tal? E aí solta uma palavra preconceituosa lá. E a pessoa não percebe que ela está sendo contraditória, porque é relativo, depende do momento que ela está vivendo, da forma como ela está enxergando o problema. Só que aí eu falei também que o quê? Que a palavra de Deus, que o Evangelho, não é relativo. E que Jesus foi um cara que ensinou para a gente ser contra a cultura. Enquanto estava todo mundo indo para uma direção, né, fazendo o que todo mundo estava fazendo, Jesus falou, vem, a gente vai andar na contramão, contra tudo isso que está sendo feito aqui, porque a gente não vai ser igual a todo mundo. Porque a gente tem coisas diferentes e melhores, e o nosso caminhar é na direção do reino. E aí a gente começou a refletir como que a gente podia fazer, como que a gente pode fazer para mudar essa nossa realidade pessoal. E a gente leu o texto de Romanos 12, que todo mundo sabe de cor, que diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do nosso Deus, que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, e renovai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque sem a gente perceber, o mundo vai adestrando a gente
a viver uma festa fantasia, né? Aí eu dei exemplo até do menino que veste a roupa do super-homem. Cadê o Johan? Está aqui hoje, não? Pô, Johan, meu assessor para assuntos aleatórios, estava me ajudando aqui ontem. Então, a criança veste a roupa de super-homem, faz pose para o pai tirar foto, só que a roupa de super-homem dá superpoder para ele? Não dá. Se ele subir no armário e pular para voar, ele vai voar? Não vai. Da mesma forma que se eu vestir uma roupa de ginástica, eu não vou ficar sarado na hora. Da mesma forma que se eu colocar a Bíblia debaixo do braço e falar glória a Deus, eu não viro crente na hora. São só fantasias. E quem vive de fantasia, vive algo que é falso, que é uma mentira. E aí Paulo já sabia disso, só que Paulo falou com outras palavras, porque as pessoas não usavam a fantasia de super-herói na época de Paulo. E aí Paulo falou, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que mudar de dentro para mudar fora. E aí, quando a gente mudar primeiro dentro, e aí as coisas vão começar a surgir aqui fora, aí a gente vai poder sair das quatro paredes e as pessoas vão ver que o que a gente fala é verdade, porque a gente não está pregando coisa falsa para eles. Beleza? Resumo do resumo resumido de ontem. Só para a gente se alinhar aqui. Aí hoje, eu vou ler outro texto que está todo mundo cansado de ouvir dentro da igreja. Não estou trazendo nenhuma novidade assim, super mega power. Né? O evangelho é simples, vamos na simplicidade, vamos que Jesus vai abençoar a gente. Opa, desliguei sem querer. Mateus. Na verdade, eu vou ler 4 textos que são 4 formas diferentes de falar da mesma ocasião. Não é que são 4 textos diferentes. Quer dizer, são 4 textos diferentes, mas é porque são 4 pessoas diferentes falando da mesma cena, do mesmo acontecimento. Tá? Então, nós vamos começar em Mateus 28, texto clássico aí, da grande comissão. Mateus 28, 18 a 20, que um monte de gente deve saber de cor também. Estão cansados de ouvir. Todo negócio de missão, alguém lê esse texto aqui. Amém? Todo mundo abriu? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí agora a gente vai andar um pouquinho até Marcos 16. Mateus, Marcos 16. Versículo 15 a 18. Amém? Todo mundo achou? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aí anda mais um pouquinho para frente, Lucas 24. Lucas 24, 47. 44. Vamos começar no 44. Amém? A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E mais um pouquinho para frente, Atos 1.
Jornada bíblica. Atos 1, versículo 6. 8. 7, desculpa. É 7 mesmo. Respondeu-lhes. Amém? Todo mundo achou aí? Todo mundo junto? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente tem 4 textos que estão retratando a mesma ocasião, escrita por 4 pessoas diferentes. Então, como são 4 pessoas diferentes, escrevendo para públicos diferentes, eles escrevem a mesma coisa de forma diferente. É igual você, quando você vai mandar um e-mail, quando você vai mandar um recado no WhatsApp, às vezes você escreve a mesma coisa para 2 pessoas diferentes, e você sabe que uma você tem que escrever de um jeito, e a outra, para ela entender melhor, você tem que escrever de outro, ou porque tem algumas palavras que você gosta de falar mais com aquela pessoa, você está acostumado a fazer as brincadeiras com ela e tal, e aí escreve diferente, é só isso. Mas os 4 textos estão falando o quê? Jesus está no final do ministério dele aqui na terra, e aí ele chega para os discípulos e fala para os discípulos, ó, toda a autoridade me foi dada, e agora eu estou dando autoridade para vocês irem pregar o evangelho, e vocês vão fazer isso desse jeito, desse jeito, desse jeito. E aí é interessante que quando a gente lê os 4 textos, um vai completando o outro em algumas coisas que Jesus falou, em algumas coisas que aconteceram, e cria uma cena mais completa na nossa cabeça. Né? Não é verdade? Mas aí eu quero que a gente converse sobre algumas lições interessantes que estão aqui, nesses 4 textos que a gente leu. A primeira coisa é que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é o cara. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Tem gente brigando aí para decidir se como é que é o cara que cuida do condomínio lá, gente? Síndico de condomínio, para ter poder lá no prédio. Tem gente brigando por causa de poder político. Tem gente brigando para ser o mais, sei lá o quê, do colégio. Gente, isso é tudo, ó. O cara que é o cara, que tem todo o poder no céu e na terra é Jesus. E aí, por que isso é importante? E às vezes a gente não para pensar nisso. Se Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus sabe tudo sobre o céu e a terra. Jesus sabe tudo sobre eu e você. E aí, muitas vezes, quando a gente está em momentos de crise, em momentos de dúvidas, sabe o que a gente faz? A gente vai pedir opinião para aquele colega Zé Mané que a gente tem, que não lembra nem o que ele comeu ontem no almoço. O cara está mais perdido que você, e você vai lá perguntar para ele o que é para você fazer da sua vida. Hello? Tem um cara que tem toda a autoridade no céu e na terra, é seu amigo, ou pelo menos quer ser seu amigo, como a gente falou ontem aqui. Se você quiser ser amigo dele, ele está de braços abertos. E você, nos momentos onde você mais precisava chegar para ele e conversar com ele, você vai procurar gente que não sabe nem da própria vida. Por que você não procura Jesus? Se é ele que tem toda a autoridade, é ele que sabe tudo. Ontem, com o meu assessor por assuntos aleatórios, Johan, eu dei um exemplo. Quando você quer conhecer alguém, você faz o quê? Você se relaciona com ela. Chamei o Johan aqui, a gente sentou, começou a conversar. Aí eu descobri que o menino lourinho que eu chamei, que eu não sabia o nome, eu descobri que o nome dele era Johan. Que ele tem esse nome Johan porque a família dele é descendente de alemão, que a mãe dele chamava Patrícia. Descobri um monte de coisa do Johan, porque eu conversei com ele. E a gente quer se aproximar de Deus, a gente vem para a igreja, a gente levanta a mão, a gente quer que Jesus faça as coisas para a gente, mas a gente não quer conhecer Jesus. A gente não quer conversar com ele. A gente não quer ler as coisas que ele deixou escrita para a gente. Jesus mandou uma carta para a gente, e-mail, um WhatsApp, seja lá o nome que você quiser dar. E está aqui, ó. E está no celular. Hoje a gente tem que falar, né? Abra ou ligue a sua Bíblia, porque o negócio está... E a gente não quer se aproximar de Jesus, não quer ser amigo dele. Eu falei, Jesus, o que o senhor quer que eu te ajude a fazer hoje?
Tem alguma coisa aí que eu possa ajudar o senhor a fazer hoje, lá na minha escola, lá no meu trabalho? Então, Jesus é o cara. E é para ele que a gente tem que pedir as opiniões, e é dele que a gente tem que estar perto para saber o que a gente deve fazer ou não deve fazer para a nossa vida. E a gente falou ontem também, eu quero repetir hoje aqui, que oração, que se aproximar de Jesus, não é você chegar perto dele, e falar assim, agora eu vou orar, vou entrar aqui na presença de Jesus. Aí você começa, né? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por que eu quero te pedir não sei o quê, quero te pedir não sei o quê, quero te pedir que não te chamo, Jesus, amém. E vai embora. Isso não é oração. Isso é um monólogo. Oração pressupõe, igual eu estou falando aqui, uma conversa. Conversa entre duas pessoas é quando uma fala e o outro escuta, depois o outro fala e o outro escuta. Então, orar é você falar com Deus. Depois você vai ler a palavra dele para ver o que ele vai falar com você, ou você vai terminar de orar e ficar um tempinho assim, esperando, para ver se Deus te fala alguma coisa. Né? Deus fala de uma forma com cada um de uma forma diferente, então não sei como é que ele vai falar com você. Aí, beleza, é isso aí, aí você vai. Às vezes, Jesus não vai falar nada, porque ele já te falou, ele só quer que você faça o que ele já falou, então ele não precisa ficar repetindo. Às vezes você vai sentir assim no coração, você vai quase ouvir uma voz, e você vai falar assim, não é possível, só pode ser Deus, porque escutar uma voz desse jeito, aí você fala, agora eu entendi o que Deus quer que eu faça. Aí você vai fazer, você vai obedecer. Né? Só que aí o texto continua. Esse Jesus, que tem todo o poder, continua falando, ide, portanto, e fazei discípulos. E aqui nós temos alguns detalhes também importantes que eu quero comunicar com vocês. Primeira coisa, ide e fazei discípulos, está rolando uma confusão hoje em dia sobre isso. Tem muita gente que está lendo ide e fazer discípulos, e os caras saem e estão fazendo, sabe o quê? Discípulos, só que deles próprios. Aqui em Brasília não deve acontecer essas coisas, não, né? Só lá pro meu lado, lá, aqui não acontece. Aí os caras vão e fazem discípulo deles próprios. Ensina os caras a fazer as coisas que eles gostam, a obedecer as coisas que eles falam, a fazer coisas para atender os caprichos deles próprios. Estão fazendo discípulo, beleza. Mas não estão fazendo discípulo de Jesus, estão fazendo discípulo próprio. E inventando um monte de coisa doida para fazer discípulo próprio. Jesus não está falando isso. Jesus está falando, ó, vocês vão sair e vocês vão fazer discípulo para mim, que sou o mestre. Vocês vão ensinar para eles a olhar para mim. Então vocês vão me imitar, vocês vão aprender as coisas que eu gosto, vocês vão andar atrás de mim, e aí vocês vão pegar mais gente para andar atrás de vocês, imitando vocês, porque vocês estão me imitando. Engraçado, me imitando, quando fala junto. Porque vocês estão me imitando. É para fazer discípulo de Jesus. Ontem eu usei um exemplo aqui de um ditado, que é um ditado que vem lá da época de Jesus, vou repetir para quem não estava aqui, que diz o seguinte, no final do dia, um discípulo deve estar coberto da poeira, coberto do pó das sandálias de seu mestre. O discípulo tem que andar tão perto do mestre, imitando e aprendendo dele, que no final do dia, toda a poeirinha da sandália que o mestre levantou, cobriu o discípulo que está atrás. É uma forma de dizer aqui, ó, anda pertinho do mestre, aprende dele, descobre tudo que ele gosta, que ele não gosta, repete o que ele faz. Ide e fazei discípulos de quem? De Jesus. E aí tem um monte de gente que está tentando fazer discípulo próprio. Não, não é para fazer isso, não. Não é assim que é para fazer. E aí tem uma outra coisa aqui que é legal. Sabe quando você vai no cinema e assiste um filme que é muito massa? Vingadores. Como é que foi o último filme que chama? Vingadores. Guerra Infinita, estava esquecendo. O Thanos lá, coisando todo mundo. Aí você sai do cinema, você fica assim, nossa, velho, o que vai acontecer agora? Aí você entra no cinema todo feliz e sai todo triste, né? Esse filme foi assim para mim. E aí você fica assim, e agora? O que vai acontecer? O que é aquela estrela que aparece naquele pager lá? Aí você vai para a internet pesquisar os spoilers e tal, porque você não se aguenta. Por que quando a gente conhece Jesus, que é o cara, que tem altas coisas legais para a nossa vida, a gente chega sei lá, em qualquer lugar no outro dia e fica...
O que você fez ontem à noite? Ah, fiquei em casa, saí com meus pais. Pô, por que você não fala, velho, fui na igreja, foi massa demais, tinha uma bandeirada lá de outra igreja, os caras cantaram, e foi massa. Por que você não tem a mesma empolgação? Fazer discípulo, é apresentar Jesus, mostrar que Jesus é muito legal. Porque ele é mesmo. E aí tem uma outra coisa aqui, que a gente precisa se atentar, que é a palavra ide. Ide. Quando a gente fala ide, geralmente o que a gente entende, vou ter que arrumar outro assessor para assuntos aleatórios. Tem algum voluntário? Senão eu vou ir buscar algum. Vem cá, você. Você não levantou a mão, não, mas você fez assim, aí valeu. Vem cá me ajudar. Como é que é seu nome? Altair. Altair é alto. Geralmente, vamos lá para o canto. Geralmente, quando a gente escuta a palavra ide, a gente tem um entendimento de quê? Altair, ide até o latão lá e pega meu celular para mim. A gente entende o ide assim, ó. Você sai de um lugar, vai até outro lugar e faz alguma coisa que está sendo proposta. E aí ele foi lá e pegou o celular para mim, como eu pedi para ele. Muito obrigado. Só que... Pode sentar lá. Obrigado. Só para ilustrar isso aqui. Só que o termo mais correto, vamos dizer assim, não é ide nesse tempo. É indo. Indo fazer discípulo. Ué, mas não mudou nada, a gente não está saindo de um lugar e indo para o outro? Tá. Só que tem um detalhe importante. Quando é ide, na nossa cabeça do português aqui, a gente tem a concepção que a gente vai sair de um lugar e chegar no outro. Então, ide, né? Vou. Indo fazer discípulos é diferente, porque indo na direção que Deus me deu, eu estou fazendo discípulos. Pelo caminho. Eu estou indo e cumprindo o que Deus me pediu para cumprir. Não muda a história? Porque senão a gente faz igual o irmão falou aqui, que eu esqueci seu nome, me perdoa, pastor, que está no Panamá, eu sei onde que ele está. A gente faz igual ele falou. A gente fica com a concepção de que, quem vai ficar pregando o evangelho é o cara que Deus chamou para sair daqui, ir para o outro lugar, e quando ele chegar lá, ele vai falar de Deus. A gente não entende que é indo, é para a gente falar de Deus onde a gente passar. Então, se eu estou indo para a escola, estou na escola, eu estou falando. Se eu estou indo no trabalho, eu estou falando de Deus no trabalho. Se eu estou indo na casa dos meus familiares, eu estou falando de Deus para eles. E aí o meu campo missionário não é mais um país, uma cidade, um lugar que Deus me mostrou. É onde eu estou e para onde eu estou indo. Então, o meu campo missionário, se eu sou um estudante, é a escola ou a faculdade. Se eu sou um trabalhador, um profissional, o meu campo missionário é o meu trabalho. Se eu sou uma pessoa que tem familiares que não conhecem Jesus ainda, o meu campo missionário é a minha família. O meu campo missionário é onde eu estou. E aí, mas para onde eu estou indo? Surge essa pergunta. Para onde Deus mandar você ir? Mas Deus não me mandou para um país. Deus te mandou fazer o quê? Eu estou estudando medicina para ser um ótimo médico. É mesmo? Será que não foi Deus que te deu essa vontade de ser médico para ajudar as pessoas? Olha, né? Pode ser. Então, o que você acha de falar de Jesus sendo médico? Ajudando os seus pacientes, seus profissionais. E quem sabe, num momento de dor, você virar para o seu paciente e falar, posso fazer uma oração por você? Oi? É o melhor remédio que eu tenho para te oferecer nesse momento. E ele não falha. Se você é um engenheiro, você terminou de entregar o projeto para o cara e falar, posso orar por você? Para a obra sair tudo bem, acontecer tudo em paz e ficar tudo lindo do jeito que você me pediu? Oi? Cara, orar por você, para que tudo corra bem, para que Deus faça a vontade dele.
quantos testemunhos a gente não vê de gente que conheceu a Deus porque alguém virou e falou, posso orar por você? Aí a pessoa fica assim, né? Fica sem graça de falar não, aceita a oração e Deus faz uma obra. Eu lá na Mais, e amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, a gente tem uma escola chama CT+, Centro de Treinamento da Mais, que é uma escola para despertamento vocacional e treinar pessoas para trabalharem com missões nas suas igrejas ou para acharem, descobrirem o seu chamado para irem para outros lugares. E aí lá na Mais eu dou uma aula sobre arte, cultura e cosmovisão. E eu passo um monte de vídeo, de um monte de banda, de um monte de coisa que está acontecendo, para ver se a gente vai entendendo o que está acontecendo ao nosso redor e abrindo a cabeça. E tem um vídeo que eu acho, cara, é muito legal, que é do ex-baixista do Korn, que eu esqueci o nome dele aqui, que é uma banda de rock muito louca, europeia. E esqueci o nome do cara. E aí ele fala que ele estava em casa um dia e ele ia cheirar uma carreira gigante de cocaína e a filha dele brincando na sala assim, ele enrolou uma nota de $100 e ele falou que ele gostava só de cheirar com a nota de $100 por algo relacionado a poder do dinheiro e tal que ele tinha. E aí ele enrolou e ele olhou para aquela carreira, aquela nota de $100 na mão e ele falou assim, Deus, se o Senhor realmente existe, uma força sobrenatural, o Senhor precisa me ajudar a sair dessa vida. E aí ele olha para a filha dele, e a filha dele está cantando uma música da banda que fala, tipo, eu quero ser uma prostituta, não sei o quê. Ele fala assim, olha que a minha filha está cantando, de 6 anos. E ele entra naquele momento em parafuso, e ele fala, Deus, se o Senhor existe, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma saída. E aí ele cheira a carreira e fica lá brisando. E aí ele fala que no outro dia, quando ele foi fazer alguma coisa, ele encontrou com o corretor de imóveis dele. E aí o cara virou para ele e falou assim, Brian, lembrei, Brian, cara, eu nunca fiz isso. E eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas Deus mandou eu ler um versículo para você. E está tão forte que eu não estou conseguindo resistir. E me desculpa se foi estranho, mas eu nunca fiz isso antes da minha vida. Mas Deus mandou eu ler um versículo para você. Aí ele falou, tá bom. Aí o cara pegou a Bíblia e falou, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fechou a Bíblia. Ele fala que nesse momento ele sentiu uma paz, ele sentiu a resposta de tudo que ele estava pedindo para Deus. Venham a mim, os que estão cansados, sobrecarregados. E ele virou para o cara e falou, e como é que eu posso chegar perto desse cara que está me convidando para tirar o peso das minhas costas? E aí o processo de conversão dele começou. E aí ele saiu da banda, ele cuidou da filha, ele foi discipulado na fé. Por quê? Porque alguém simplesmente virou e falou, eu estou indo na direção que Deus me deu, e indo eu encontrei um cara que eu preciso falar do amor de Deus para ele. E Deus falou comigo, fala para ele esse versículo. Eu não sei como que Deus falou para o corretor do Brian. Se ele acordou, se ele ouviu uma voz, se ele leu alguma coisa, não sei. Deus trata com cada um de uma forma diferente. Eu sei que esse cara leu o versículo para um super artista que estava padecendo por causa das drogas. E isso transformou a vida dele. Simples. Às vezes a gente fica querendo complicar demais o evangelho, fazer parafernálias. E é simples. Brian, deixa eu ler um versículo para você que Deus colocou no meu coração. Vinde a mim, os que estão cansados sobre... Amém. Transformou a vida do cara. É simples. E aí eu quero te ajudar a entender uma coisa, que foi muito importante quando eu descobri essa coisa. Hoje em dia as pessoas estão com vontade, vou usar um termo feio aqui, me perdoa, tá, pastor? A gente é muito crente chato, pelinha, sabe? A gente fica querendo convencer as pessoas que elas estão erradas. A gente chega para as pessoas e fica assim, não, velho, você não pode viver a vida assim não, velho. Vão lá para a minha igreja, Jesus é bom demais. Não, cara, vem cá. Não, você tem que largar essa vida, cara. Para com isso, tá feio esse negócio. Cara, você não está me ouvindo? Você tem que fazer... E aí a gente fica querendo convencer as pessoas a vir para a igreja
Porque você está falando alguma coisa com ela. Como se... Cara, você não consegue convencer nem a pessoa a mudar o sabor do sorvete preferido dela, você vai convencer ela a escolher uma religião? A palavra diz que a gente tem que testemunhar. Lembra que eu falei que a gente tem que andar pertinho de Jesus para ficar parecido com Ele? A gente tem que imitar Jesus, todo lugar que a gente for. Para as pessoas olharem para a gente e falar, eu quero ficar parecido com esse cara que você está imitando todo dia. Então vem cá que eu vou te apresentar a ele. Quem convence é o Espírito Santo. Glória a Deus, obrigado, Jesus, por isso. Essa não é a minha tarefa, nem a sua. A nossa tarefa é falar para as pessoas que existe um Deus que ama elas e testemunhar para que eles tenham vontade de se aproximar de Deus, e o Espírito Santo vai fazer a obra. É com Ele. Cada um faz o que lhe compete. E convencer não é minha competência. E aí, você vai falar com ações e sempre que puder, com palavras. Se a sua vida for uma pregação, o tempo todo você tem que estar falando. Com ações e com palavras. Em todos os momentos. Lembrei de um caso aqui, que um missionário contou, e eu gosto de contar também, que diz que um missionário estava lá na China, e aí ele morava num condomíniozinho, e ele viu que na parte baixa do prédio assim, tinha umas áreas de terra, igual essa igreja tem aqui, que eu achei o máximo, essa parede com essas coisas. E aí, o pessoal do prédio fazia umas hortinhas pessoais, assim, e ele falou, vou fazer isso também, legal, até para eu me aproximar da cultura, do povo, os sabores de chá que eles têm aqui e tal. E aí o cara fez a hortinha dele lá, e ele ficou pensando, vou ter que descer todo dia aqui para aguar esse negócio, então eu vou tentar criar um negócio mais fácil, né? Brasileiro, a gente não desiste nunca, super criativo. O cara pegou, comprou uns caninhos de PVC, fez uns furinhos, fez um esquema de irrigação por gotejamento, ligou lá no cantinho, falei, pronto, não preciso descer aqui mais. Só deixar a torneira aberta só um pouquinho aqui, pingou as gotinhas, está resolvido. Passou 2 dias, o caninho apareceu quebrado. Ele falou, deve ter passado alguma bicho, alguma coisa aqui, alguém esbarrou, né? Tudo bem. Consertou, fez de novo, tal. Passou mais uns dias, o negócio apareceu quebrado de novo. Ele falou, tem alguma coisa errada. E aí ele desconfiou que as pessoas não gostaram do esquema que ele criou. E ele chegou para o líder da igreja dele, onde ele estava congregando, e falou, está acontecendo isso e isso. Como eu sou de outra cultura, eu quero entender o que pode ser e como é que eu devo agir. E aí o líder parou, olhou para cima assim, pensou, pediu sabedoria para Deus e falou, olha, realmente pode ser isso que você falou. Mas no lugar de você reclamar com seus vizinhos, fazer qualquer coisa do tipo, faz o seguinte, quando você for consertar o seu, já faz para todo mundo. Aí ele falou, sério que é para fazer isso? Faz para todo mundo já. Porque eles vão ter que quebrar o seu e o deles próprio. Aí ele falou, tá bom, vou fazer. Aí foi lá, comprou os caninhos, fez os furinhos, fez a irrigação por gotejamento para todo mundo. Passou alguns dias, ele estava em casa, toc. Alguém bate a porta. Ele abriu a porta e eram alguns dos vizinhos. Podemos entrar, tomar um chá com você? Opa, por favor, não sei o quê. E aí, estavam ali sentados, pensando, tomando chá, um olhando para a cara do outro, né? Aí toma um golinho, tal. Você sabia que era gente que quebrava seus caninhos? Aí ele falou, olha, eu desconfiava. Eu não tinha certeza, mas eu desconfiava. Aí mais um tempinho, assim, de silêncio. Aí o outro virou e falou assim, e por que você não foi tirar satisfação com a gente? Aí ele virou e falou assim, porque eu sirvo a um Deus que fala que eu tenho que amar as pessoas como eu amo a mim mesmo. E aí eu achei que o problema podia ser que eu não demonstrei o amor que eu deveria ter demonstrado para vocês. Então eu arrumei uma forma prática de demonstrar esse amor. E eu refiz o meu e fiz para vocês também. Aí aquele silêncio de novo, um golinho no chá. Fala mais para a gente desse seu Deus. Pequenas ações.
práticas do dia a dia, onde você vai demonstrar amor e você vai estar pregando com as suas ações. E que essas ações vão abrir portas para você pregar com palavras também. E vão abrir brechas que às vezes não abririam de outras formas. E por aí vai, né? Então, seja indo para a direção que Deus te deu, você vai fazendo discípulos. E tudo começa aqui, agora onde você está. Não tem a ver com o outro lado do mundo. Não tem a ver com para onde Deus, tem a ver com onde você está. E hoje você está, quando acabar esse culto aqui, você vai estar além das 4 paredes da Igreja Presbiteriana de Brasília. E lá é seu campo missionário, e lá é onde você deve falar de Jesus, mostrar Jesus para as pessoas e testemunhar do que Ele tem feito na sua vida. Mas Jesus só vai poder fazer coisas na sua vida para você testemunhar dele se você estiver andando com Ele. Se você não estiver andando com Ele, Ele não vai poder fazer muita coisa na sua vida. Agora, se você está perto dele e você dá oportunidade para Ele fazer as coisas, então as coisas vão acontecer na sua vida. E por último, esse ide ou esse indo é indo ou ide. Não é, se você tiver à vontade, vai. Não é, quando você acordar bem disposto, faz. É uma ordem. Indo ou ide e fazei discípulos. Não dá para escolher. É uma ordem. Está rolando no Brasil hoje uma polêmica com o nosso Supremo Tribunal, que eles estão livrando um cara que já foi condenado por 30 anos de prisão, porque ele assassinou uma missionária americana que está no Brasil. Eu esqueci o nome dela também, que eu sou péssimo para nome. Dorothy, isso, a Dorothy. E aí um dia chegaram para a Dorothy e falaram assim, Dorothy, como foi o seu chamado para missões? Como que aconteceu? Aí a Dorothy virou e falou assim, não foi a Dorothy não? Quem que foi? Desculpa, gente, foi a Sofia Miller, graças a Deus a irmã está aqui me corrigindo, obrigado, tá? Que eu confundi o nome das missionárias. E ela virou e falou assim, eu não recebi nenhuma voz do céu, não abriu as nuvens, ninguém apareceu flutuando perto de mim. Eu li uma ordem e obedeci. Simples assim. E às vezes a gente está buscando muita parafernália evangélica. Não, Deus vai falar. Não, já está aqui, Deus já falou. Já está aqui. Eu li uma ordem e obedeci. Pronto, é isso. Então ontem eu fiz um convite para que a gente pudesse arrancar as nossas fantasias e parar de viver as mentiras e passar a viver as verdades de Deus. E hoje o meu convite é para que a gente obedeça a ordem que Ele já deu, Ele já falou, Ele já mandou a carta, Ele já deu a ordem, o que é para fazer. Resta a cada um de nós obedecer. Mas para onde eu vou, o que eu vou fazer? Não sei, você vai descobrir conversando com Ele. Porque o que Deus quer que eu faça é diferente do que Ele quer que você faça. O chamado não é para todo mundo ir para o mesmo lugar. É para cada um fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Amém? Muito bem. Então, eu queria fazer uma coisa aqui hoje. Eu fiz mais ou menos ontem. A gente tem também um mau costume de achar que a oração do pastor que está aqui na frente vale muito, assim, sabe? Nossa, a oração do pastor é oração poderosa. A sua oração chega para Deus do mesmo jeito que a minha chega. Mas eu não sei orar. Cara, a Bíblia fala que ninguém sabe. E tanto não sabe que o Espírito Santo chega diante de Deus para traduzir as nossas orações. Porque se Deus talvez ouvisse direto, ele fala, povo doido. Aí o Espírito Santo tenta, porque o Espírito Santo mora dentro de nós, conhece o nosso coração, sabe exatamente o que a gente está querendo falar com Deus, aí o Espírito Santo chega lá e traduz, fala, Deus, não é isso, ele está querendo falar isso, tal. Então, o que a gente vai fazer agora? Você vai fechar o seu olho, se alguém quiser dedilhar alguma coisa aqui para nós. Você vai fechar o seu olho e você vai fazer a sua oração junto com Deus agora. E você vai falar para Deus, Deus, eu preciso mudar,
eu preciso ser mais ativo, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça, eu preciso saber, eu quero entender como é que eu vou ser uma testemunha do Senhor, eu quero entender o que é para eu fazer, para eu responder essa ordem que o Senhor deu, para eu obedecer isso que o Senhor me deu. E aí, no final, a gente vai orar junto, em comunhão, tal, beleza. Mas eu quero que agora você faça a sua oração, o seu combinado com Deus, o seu acerto com Ele. É você e Deus. Conversa com Ele aí, saiba que Ele está te ouvindo. Deus te abençoe. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa conferência, te agradecemos por essa disponibilidade, ó Deus, dos teus filhos, de buscarem no Senhor como serem relevantes onde eles estiverem, além das quatro paredes. Deus, a gente te agradece por esse tempo, porque a gente sabe que foi preparado pelo Senhor, a gente sabe que o Senhor está aqui, a gente sabe que o Senhor está falando com cada um de nós, naquilo que a gente precisa melhorar, naquilo que a gente precisa mudar, naquilo que a gente tem que deixar de fazer, naquilo que a gente tem que começar a fazer. E a gente pede ajuda para o Senhor, para poder cumprir tudo isso. Porque a pressão do mundo ao nosso redor é muito forte. As pessoas estão o tempo todo querendo falar para a gente fazer o que a gente tem que fazer para ser mais aceito, para ser mais legal e para ser um monte de coisa que às vezes não é o que o Senhor quer para a gente. Então Deus ajuda a gente a ser o que o Senhor quer e não o que os outros querem. Porque como a gente viu aqui hoje, quem conhece tudo, quem é o dono do céu e da terra e quem é o nosso dono também, é o Senhor. Não é esse monte de gente que fica querendo escolher as nossas coisas e falar o que a gente tem que fazer ou não fazer. Então ajuda a gente a entender isso, ajuda a gente a testemunhar do teu amor, ajuda a gente a pregar com as nossas palavras e com as nossas ações também, nos campos missionários onde o Senhor tem colocado para a gente. Se o Senhor tem colocado pessoas na escola, que elas falem do Senhor e vivam como o Senhor quer na escola. E alguém que está na escola pregando sobre o Senhor com a sua própria vida, é alguém que não pode colar, é alguém que não pode pedir para pôr o nome no trabalho que não fez, é alguém que não pode chegar atrasado e falar mentira. Quem está no campo missionário, que é o trabalho, tem que ser um bom profissional, porque as pessoas estão olhando, elas precisam ver Jesus na vida das pessoas. Então ajuda, Pai, a gente entender isso. Ajuda a gente a entender que a mudança parte de nós. E não só ajuda a gente a entender isso, mas ajuda a gente nessa tarefa, porque eu sei que não é fácil. Porque eu sei que as pressões ao nosso redor e do dia a dia são muito difíceis. Mas eu tenho certeza, e tenho certeza porque foi o Senhor que falou isso, que o Senhor estaria conosco até o final dos tempos, até o fim dos tempos. Isso significa que nessas lutas que a gente vai viver, a gente não está sozinho. O Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, a gente tem a melhor companhia e o melhor amigo para enfrentar todos os problemas e todas as dificuldades. Então,
Então, Pai, a gente já te agradece, porque eu sei que quando a gente busca o Senhor e a gente pede ajuda, o Senhor atende a nossa oração. Então, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor já está começando a fazer mudanças e transformações na vida de cada um aqui. É a minha oração, o meu pedido, o meu clamor e o meu agradecimento em nome de Jesus. Amém.